Olá, crianças, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Estou muito feliz, agradeço a Deus por mais essa oportunidade de juntos conversarmos, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. E hoje, crianças, daremos continuidade ao nosso estudo no livro de Juízes. Falaremos de um dos personagens mais importantes deste livro, chamado Gideão, um israelita. Depois da morte de Josué, o povo se esqueceu de Deus, dos seus mandamentos, da sua lei, de tudo que Deus havia feito ao povo lá no deserto, E começou a se afastar aos poucos dos caminhos do Senhor. Começou a se afastar de Deus. Então, Deus permitiu que um povo vizinho chamado Midianitas queimasse suas colheitas, invadisse as casas do povo de Israel. E durante 7 anos, os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Israel, invadiram o território em grande número. E o povo, vivia escondido, em cavernas, para fugir dos seus inimigos, para fugir dos midianitas. Então, eles viviam ali em cavernas, juntamente com suas famílias. Eles cavavam também poços bem profundos para esconder os grãos de sua colheita. Então, Gideão foi um juiz, Gideão foi um israelita, pertencia ao povo de Israel, ao povo de Deus. E certo dia, Gideão estava ali debulhando seu trigo, cuidando do seu trabalho, da sua colheita, tudo escondido. Ele pisava ali as uvas, escondia também. Ele vivia num lugar, crianças, chamado Ofra. Sim. E aí ele estava ali no seu trabalho, quando Deus, através de um anjo, veio falar com Gideão, para que Gideão liderasse o povo de Israel contra os midianitas, E Gideão se assustou, ele ficou com muito medo. Ele se achava fraco demais, pequeno demais, Ele não via qualidades, mas como que eu vou liderar, uma nação, um povo contra esses medianitas, um exército tão forte, tão poderoso. Então, ele foi escolhido por Deus. Deus mandou uma missão para ele, mas ele se achava a pessoa mais desimportante ali de toda a tribo, de Israel. Ele achava que ele não tinha condições de conduzir o povo de Israel. E Deus teve que convencer Gideão para liderar, para fazer essa tarefa tão importante. Ele mandou queimar um incenso, ele fez sacrifício, ele pediu um sinal para Deus, para que ele se sentisse mais corajoso. E veja bem, quando Gideão aceitou a tarefa, ele convocou o seu exército, o exército de Gideão, com 32 mil homens, olha só, contra, o exército dos medianitas. Eles tinham que entrar nessa batalha. E aí, em um certo momento, eles desceram ao rio e Gideão percebeu que havia ali um segredo da forma de beber a água, o agir de Deus ali. E sabe o que aconteceu? Não foram 32 mil homens guerrear, batalhar contra os inimigos, contra os medianitas. Ali, Gideão percebeu que havia um segredo. Aqueles homens
que baixasse as suas cabeças para beber água ali do rio, né, colocando o seu rosto, lambendo as águas como se fosse um cãozinho, né? Veja bem, esses homens, eles voltaram, eles não puderam lutar. Com o rosto na água, você não consegue ver o que está acontecendo ao seu redor. Você fica desatento, né? Já aqueles homens do exército que levaram a água até a boca, mostraram o quê? Sabedoria, observando todo o ambiente ao seu redor, tendo consciência de que tudo, né? Do que tudo estava acontecendo. Então, de 32 mil homens do exército, apenas 300 homens puderam lutar contra um exército forte dos medianitas. E Gideão, sim, planejou um ataque noturno. Eles, sabe qual eram os instrumentos da guerra? Cada soldado levava trombeta, os cântaros, né? Tocha. O que são cântaros? É como se fosse um vaso ali de barro, né? Um vaso de cerâmica com a tocha dentro. E esse ataque foi noturno contra o exército dos medianitas. E eles, quando ouviram aquele barulho, né, muito forte, aquela confusão, o exército dos medianitas ficaram com tanto medo, né? E assim eles puderam invadir e ganhar essa batalha contra os seus inimigos. Lembrando que esse exército foi liderado por corajoso homem, valoroso homem, que é Gideão. Aí vocês devem estar se perguntando, nossa, tia Kena, mas 300 homens apenas, e essas armas aqui de guerra tão diferentes? Deus queria ter a certeza que o povo percebesse que era ele que estava no comando e não um forte exército israelita que tinha derrotado o inimigo, né? E depois dessa grande vitória, os inimigos não voltaram a incomodar Israel enquanto Gideão viveu. Deus não queria que Israel pensasse que venceu a guerra com as suas próprias mãos. Afinal, Deus era o Salvador de Israel. Então, criança, nós podemos tirar de lição que muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus em nossas vidas, né? Ele quer, né, que pensemos o quê? Que Deus, ele sempre proporciona a vitória em nossas vidas, mesmo sabendo que os nossos inimigos são mais fortes, mais poderosos. Mas é sobre Deus a história. É sobre Ele e não sobre nós. Então nós devemos sempre louvar a Deus, primeiramente, lembra? Toda a honra, toda a glória seja dada somente a Deus e não aos homens. E por causa do pecado, muitas vezes, por exemplo, aqui nessa história de Gideão, se eles tivessem vencido o exército com 32 mil homens, o homem poderia achar que a vitória era somente da força de seu braço. E não é. Por isso que Deus age muitas vezes diferente e às vezes a gente não entende. Porque Ele conhece o coração do homem. Então, crianças, toda glória, tudo que acontece em nossas vidas, cada bênção, cada benefício, devemos considerar que todos esses benefícios vêm somente do Senhor e não de nós, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima aula.